Olá, pessoal, tudo bom? 7 horas aí, aqui 23 horas. Hoje não tá tão frio, tá? Tipo 13 graus por aqui. Espero que todos vocês estejam ótimos. Hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, que é mãe, né? Oh, criaturas, né? Que nos tiram a paz. Mas também quando a gente ancora, meu Deus do céu, a vida muda completamente. Então hoje a gente vai estar falando sobre isso. Eu abri uma caixinha de perguntas e nessa caixinha de perguntas eu coloquei peguei algumas perguntas, né? Porque foram muitas, mas a grande maioria é tudo muito parecido, tá? Mas aí a gente vai estar falando. Eu gostei tanto desse quadro da dona da casa aqui, que ele tem. Que a gente fala que essa plantinha é a plantinha da consciência, né? Então eu gostei bastante, porque é uma coisa bem. Que tem muito a ver com o que a gente fala aqui, né, no dia a dia no nosso canal, né? Então é criar isso, é criar essa consciência para que a gente vá para um movimento de vida muito melhor, tá? A live vai ficar salva, então depois se você quiser compartilhar com alguém que você sente, né? Ou quiser compartilhar agora e fala, nossa, fulano, vai ter uma live agora que fala bem sobre aquilo que a gente já conversou ou sobre a nossa dificuldade, né? Porque na verdade nós estamos aqui para isso, né? A gente se ajuda e acaba ajudando os outros nesse movimento, né, de cura. Então, boa noite a todas e a todos os mocinhos que ultimamente eu até ainda falei isso para minha secretária. Meu Deus, é tanta felicidade porque tantos homens constelando. E quando eu vejo esse movimento, eu entendo que o universo ele está indo para um lugar muito melhor, né? Porque antigamente eram só as mulheres que olhavam para isso, para terapia, para qualquer coisa, né? Tipo para o crescimento, né? Hoje não, os homens também estão olhando, né? E isso, meu Deus, isso vai ser de uma grandiosidade tão grande porque não só absolve a pessoa, mas também os filhos, né? Qualquer hora a gente vai fazer uma live sobre pai, né? Eu tenho uma live muito boa sobre pai que eu adoro. Mas hoje a gente vai falar daquela criatura que é a criatura mais importante na face da terra, né? Que é a mãe, tá? Não tem outra, porque primeiro que a gente tem que pensar assim, a origem é o espermatozoide. Porque o óvulo, ele é passivo, ele tá ali paradinho, no útero, deitadinho, esperando quem? Esperando o espermatozoide, tá? E o que acontece? Quando o espermatozoide, ele fecunda o óvulo, né? Ali começa tudo. Por isso que pai também é muito importante, por isso que pai tem um movimento de muita grandeza na vida da gente. Mas, se não fosse aquele forninho, não teria criança no mundo. Eu brinco sempre, né, quando eu faço uma constelação e eu faço assim, ai gente, a gente tem que olhar assim com um olhar de compaixão para os homens, né? Por quê? Porque na criação, eles já sabem que nós somos os seres mais importantes. Por quê? Sem forninho não nasce criança. Então, se nós tivermos lá 2.000 mulheres e 500 homens, né? Eu acho que a gente povoa a terra, né? Porque sem forninho não tem jeito. Por isso que mãe, ela é tão importante na nossa vida, né? Eu sei, e até pelas perguntas que eu tenho aqui, né? E de tudo que eu respondo na minha caixinha de perguntas, eu sei que todo mundo tem muitas dores. Não pensa que eu não olho para as dores de cada uma de vocês, assim como já olhei para a minha também, não é? A gente tá ali e a dor, ela é verdadeira. Por quê? Porque somos nós que estamos sentindo, né? E hoje eu vou dar uma dica muito boa para vocês. Eu espero que vocês coloquem em prática, porque eu vou dizer que foi depois dessa frase, eu senti que a minha vida de julgamento e de críticas, nossa, melhorou assim sensivelmente. Porque, gente, é impossível você passar pelo mundo e com tudo que o mundo está vivenciando, você não julgar. A gente seria muito hipócrita, né, de falar um negócio desse. Ah, não, eu sou on. Não, não existe não. Todo mundo julga.
E por um lado, o julgamento não é ruim. O julgamento, quando você olha e pensa, não, isso eu não quero para mim, não, isso eu não vou fazer, né? Então você começa a ver que o julgamento, às vezes, ele é necessário para que a gente tome um outro caminho, né, da nossa vida, tá? Bom, e hoje, como a gente resolveu falar de mãe, né? E mãe é esse ser importantíssimo, mesmo tirando todas as dores, né? Tem gente que às vezes vem na minha caixinha e fala assim, por que você não teve a minha mãe? Porque a minha mãe é uma mãe narcisista, isso. E, aliás, até queria falar para vocês que eu criei um grupo, né, no WhatsApp, onde toda semana eu coloco um áudio lá falando um pouquinho sobre algum tema, sabe? Assim que eu olho e que eu penso, nossa, isso aqui despertou algo em mim e pode, né, também despertar em vocês. Então, se vocês quiserem, esse grupo é fechado, não tem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, nada disso, tá? Só tem uma vez por semana, que geralmente é na quinta ou na sexta, que eu coloco algo. Essa semana passada eu coloquei sobre narcisismo e coloquei na quinta-feira, tá? Essa semana também vai ter no grupo e eu até já escolhi o tema, mas agora eu não me lembro, tá bom? Então você vá lá eu coloquei nos stories e você pode ir lá, clica no grupo que você acaba caindo dentro dele, tá? É um grupo bom porque é isso, é uma vez por semana, não tem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, nem parabéns, nem nada disso, que a gente já tá muito cansado de grupos, tá? Bom, então vamos lá. Algumas pessoas mandaram perguntas e eu vou ler a pergunta e vou dar a resposta. Eu vou dar a resposta de acordo com aquilo que está dentro de mim, tá bom? Não quer dizer que seja verdade verdadeira, não quer dizer que seja verdade absoluta, mas olha para dentro de você e vê se faz sentido. Porque foi assim que as constelações mudaram completamente a minha vida. Eu fiz terapia 8 anos e meio. Me ajudou? Lógico que me ajudou. Me absolveu? Não. Porque eu não conseguia enxergar o que eu enxergo hoje. Então hoje eu me sinto uma pessoa com muito menos raiva dentro de mim. Hoje eu olho mais para o indivíduo e trabalho arduamente para deixar ele ser quem ele pode ser. Hoje a minha vida flui com muito mais facilidade, né? Alegrias e glórias. Eu sempre falo, quem me conhece já sabe, né? Eu não gosto de verão, né? E sempre passei na minha cidade, lógico, porque não tinha alternativas, a minha vida era assim. E depois que eu conheci as constelações e eu comecei nesse movimento de olhar para minha mãe, olhar para o meu pai, né? Olhar para todas as pessoas de uma forma verdadeira, tirando as pessoas das paredes dos excluídos, né? Muitas vezes sem até saber que aquilo ali estava interferindo na minha vida. E aí o que acontece? As coisas começaram, sabe, a se movimentar. Então tudo aquilo que eu falo aqui para vocês, primeiro é porque eu vivenciei. Eu detesto essa coisa de falácias, da pessoa vir aqui e fala, mas ela não vivencia, né? Não sou esse tipo de pessoa. Então eu quero dizer para vocês que a minha vida, depois que eu conheci as constelações e que eu comecei a olhar verdadeiramente para esse lugar, meu Deus, a minha vida foi para um patamar de grandeza, né? Hoje eu tô de volta, né, na Itália, vim aqui passar os 4 meses do verão, né? Não tô me gabando nem dizendo, ai, olha como ela é, não, nada disso, tá? Eu tô simplesmente falando para vocês aquilo que também pode acontecer na sua vida, se é o que você deseja. O meu desejo sempre foi, eu não quero vivenciar o calor, né? Eu não gosto. Eu gosto do frio de morrer? Não. Mas eu prefiro o frio do que o calor. Então agora eu tô aqui, né? Cheguei dia 10 de novembro, eu vou ficar novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Em março eu volto para casa, né? E tive a oportunidade de olhar para as constelações, me ajudar, e hoje é o que eu faço, né, para ganhar a vida e que me dá direito de eu com o telefone na mão ir para qualquer lugar, né? Tem gente que às vezes constela comigo e depois fala assim, vem me visitar, né? Eu tenho uma fofa que eu amo de paixão, que ela mora na China e ela fala, venha cá me visitar, né, e tal. Então, hoje eu olho para isso, né? Tá em Portugal, Silvia. Nossa senhora, eu amo Portugal também, tá? E tudo isso que eu vim aqui hoje falar, para mim é muito forte, né? Primeiro porque
eu sempre tive muita dificuldade com a minha mãe, né? E até é difícil a gente falar, porque eu entendo perfeitamente quando você diz que você não se sente pertencendo, quando você diz que tá faltando algo, quando você não tem autoestima, né? Porque eu já passei por tudo isso. E eu entendo de onde vem também esse movimento das nossas mães, de muitas vezes não estarem conectados com a gente, né? Então é só você pensar, você já passou por momentos difíceis na sua vida, né? Você já viu que você tinha que fazer algo, mas você estava incapacitado de fazer porque você não consegue sair daquele lugar que você está? Assim são as nossas mães, assim somos nós, né? Eu olho que quando eu engravidei a primeira vez, eu era mãe solteira, né? Eu tive um relacionamento e não me casei, e aí eu criei a minha filha. Imagina isso eu tô com 60, né? Há 40 anos atrás, né? Imagina, caía na boca do povo, não tinha jeito. E eu sei que naquele momento eu queria muito ficar com aquela pessoa, né? E eu queria muito ter uma família, né? Construir, mas por vários motivos que a gente não vai falar aqui agora, né? Mas eu entendo que naquele momento eu não consegui conectar com a minha filha quando ela nasceu. Então eu vou explicar para vocês o que acontece quando uma mãe não está bem. Geralmente, quando a mãe está grávida, né? Ela tem as dores dela, lógico, né? Às vezes é o medo de não dar conta, às vezes não tá bem, o marido bebe, não coloca o dinheiro dentro de casa, a mãe também não se sentiu amada pela mãe. Então ela começa a ter um monte de dores, medo de botar um filho no mundo, medo de morrer no parto, porque sim, isso acontece todas as vezes que uma mãe coloca um filho no mundo, ela está correndo risco de vida. Então é muito grandioso esse ato de pôr um filho no mundo, né? Bom, quando a criança nasce e a mãe ela não está bem, é muito difícil da gente se conectar com a criança. Por quê? Porque a nossa cabeça está em outro lugar. E se na minha época ainda mãe solteira, pensa, né, falada na cidade, pô, eu tinha uma dor emocional muito grande e eu não consegui, sabe assim, claro que a gente ama os filhos, mas parece assim que a gente não se conecta com a criança, né? E aí, o que acontece? A criança se sente o quê? Se sente sozinha. Por quê? Porque aquele que estava ali para ampará-la não está. Quando eu entendi isso, que eu olhei para a minha vida e olhei para a vida da minha mãe, eu entendi perfeitamente. Porque a minha mãe, ela tinha o quê? Que trabalhar, colocar comida dentro de casa. Meu pai tinha dificuldades com a bebida. E geralmente quem tem dificuldades com a bebida tem dificuldades com o pai. E se tem dificuldades com o pai, não tem força, não tem foco, não tem persistência, não tem determinação, não tem decisão, é perdido no mundo, não sabe o que vai fazer da vida, perde dinheiro. Então vê que pai é uma coisa muito importante na nossa vida. E meu pai, ele não estava ali disponível, né? E a minha mãe é que tinha que fazer, às vezes, de colocar o dinheiro dentro de casa, de trabalhar, de pagar as contas e tudo mais. Quando eu nasci, minha mãe trabalhava demais. E aí, não deu 1 ano e 1 mês, nasceu meu irmão. Então, quer dizer, eu perdi o direito a tudo. Eu perdi o direito ao colo, de mamar, de tudo, né? Então, não tem como a criança não se sentir rejeitada, não se sentir não amada. Por isso que muitas pessoas vêm e falam, eu não me sinto pertencente à minha família, né? É porque neste momento exato de quando ele nasceu, as dificuldades ou os pais trabalhavam demais, se sente abandonado. Então, quando as pessoas vêm e falam, não, mas eu tô honrando meus pais, mas a minha vida não flui. Não tá. Tá preso em algum lugar e este lugar tem uma dor. E essa dor nos segura lá. E aí, por isso que muitas vezes a gente não consegue ir para a grandeza. Então, nesse momento, quando a mãe ela não se conecta com a criança, a primeira coisa que ela faz, ela vai em direção ao pai. Se o pai não está disponível, o que acontece?
a criança se sente sozinha. E aí a palavra dessas criaturas, que era a minha, tá? É a injustiça. Aí sabe aquela pessoa que gira o prato de todo mundo, que precisa agradar todo mundo para ver se as pessoas olham pra gente? Essa era eu. Por quê? Porque eu não me sentia amada. Então, sem autoestima nenhuma, porque a minha professora fala uma coisa que para mim é a pura verdade. Quem tem pais ancorados, quem tem os pais aqui atrás, quem honra os pais, o cara é forte, entende? Ele simplesmente, ele entende que ele é grandioso, não é? E aí, o que aconteceu? Meu pai não estava ali, não estava preparado, meu pai bebia e tinha as dificuldades dele. Então eu fui para o mundo sempre me sentindo muito o quê? Sozinha. E aí eu fazia de tudo para agradar os outros. No relacionamento, a minha maior dificuldade era eu queria sempre estar em primeiro lugar na vida das pessoas. Por quê? Porque pessoas que não se sentem amadas, elas são exigentes. Por isso que muitas pessoas quando vêm e mandam assim, porque quando eu me frustro, eu fico muito chateada. Nós somos crianças infantis, porque a gente acha que o mundo tem que andar do nosso jeito. E tudo por quê? Porque a gente não olha para aquelas criaturas que estão ali e que também têm dificuldades como nós. Pode colocar uma coisa na sua mente. Nós somos reflexo dos nossos pais. E os nossos pais são reflexo dos pais deles, né? E no final não me deixe esquecer que eu vou dar uma frase para você falar todos os dias e que isso vai te ajudar bastante, porque me ajudou, né? E a gente vai diminuir os nossos julgamentos para com todos, não só para os nossos pais. Então vamos para as perguntas, tá bom? Vamos lá. Uma pergunta foi, e eu adorei essa pergunta, que é: como saber se eu fui uma boa mãe? Né? Simples. Os seus filhos estão indo bem? Se os filhos estão indo bem, porque hoje até coloquei um vídeo sobre isso, os filhos são reflexo dos pais. Né? Mas se você quiser saber a verdade nua e crua, não. Nós não fomos. Nós fomos bons dentro daquilo que a gente pode dar. Mas lógico que todos nós fizemos algo que não foi bom, né? Eu às vezes falo um palavrãozinho, sabe? Assim, então, tipo, todo mundo fez uma cagadinha, né? Não tem jeito. Nós não somos perfeitos, graças ao bom Deus. E todos nós temos o quê? Dificuldade com aqueles que nos deram a oportunidade de estarmos aqui na Terra. Então, sim e não. Nós fomos bons pais dentro daquilo que nós podíamos dar? Sim. Nós fomos bons pais? Não, porque também a gente deixa a desejar, porque levamos para a relação com os nossos filhos as nossas dificuldades. Então, muitas das dores que vocês aí têm e que eu tenho, vem da onde? Vem da criança que passou dificuldade, que não foi amada, que se sentiu rejeitada, que os pais tinham tantas dificuldades que acabaram não sendo, né, bons para a criança, então batiam demais, abuso e um monte de outras coisas, né? Todas as pessoas que entram por esse patamar da violência e tudo, pode olhar que lá atrás, na família deles, isso era normal de acontecer. E uma coisa a gente guarda na mente: tudo que é excluído acaba voltando. Então, tudo aquilo que foi falado mal, tudo aquilo que foi rejeitado, tudo aquilo que foi reclamado, tudo aquilo que eu não quero ver, né? É disso que a constelação trata, olhar para isso e deixar isso ser mais leve para que ninguém mais precise ficar trazendo. Então, quando a gente olha para as coisas dessa forma, sem esse peso, né? Não importa se eu fui boa mãe ou não fui boa mãe. Eu, a partir de hoje, eu posso ser uma pessoa totalmente diferente do que eu fui. Basta eu o quê? Mudar a minha postura perante a vida. Quando a pessoa vem constelar comigo, eu falo: hoje aqui você vai perder a coisa mais importante que o indivíduo tem, que é a inocência. E quando você perde a inocência? Você perde a inocência quando você sabe de onde está vindo a dor. Você vai ver aqui de onde está vindo a dor. E aí o que acontece? Você muda a postura e a vida vira grandiosa.
Agora, quando eu não mudo a postura, eu continuo sofrendo. Por isso que muitas pessoas falam, eu constelei e não mudou nada. Não, mudou sim. Porque durante um tempo a constelação ela fica agindo. Só que depois é você, porque não existe milagre. Que bom se fosse assim, meu Deus, beleza, vamos constelar e mudou o mundo. Não, tem a nossa parte. Né? Então, quando a gente olha para a nossa responsabilidade, aí a gente consegue entender que a nossa vida pode ir para um patamar totalmente diferente. Né? Então, querida, você que perguntou, sim, nós sempre somos bons pais. E sim, nós nunca somos bons pais. Né? Por quê? Porque tem toda essa questão. Mas sempre é assim, olha para os seus filhos e vê como eles estão. As minhas filhas antigamente tinham muitas dificuldades, não só no relacionamento, tinham muito medo, não conseguiam ir para a grandeza, né? E graças ao bom Deus, hoje as minhas filhas estão vivenciando coisas maravilhosas. Mas o que é melhor, não é só na parte financeira, é no ser, sabe? Quando a pessoa consegue enfrentar as coisas, quando tem otimismo, meu Deus, é uma coisa maravilhosa, né? A segunda pergunta, como parar de criticar minha mãe? Sou muito parecida com ela. Tá? Bom, gente, em primeiro lugar, tudo aquilo que a gente critica acaba voltando, né? Então, quando eu olho e critico demais a minha mãe, é lógico que eu vou acabar ficando parecida com ela. Primeiro por quê? Aqui, 50% seu, né, é o que? Pai. 50% seu do lado esquerdo é mãe. Né? Então, o que acontece? Nós temos um fio invisível que nos liga aos nossos pais. Se eu olho para os meus pais sem grandeza, o que você acha que volta para você? A não grandeza. Por quê? Porque aquilo que eu vejo neles acaba voltando para mim. Eu falo sempre que o universo ele é muito engraçado, porque o universo ele faz o quê? Ele vai lá e ele diz para você, quer ver como não é tão fácil fazer diferente? E aí ele acaba trazendo situações para minha vida e que eu vou fazendo o quê? Eu vou me tornando igualzinha àquelas pessoas que eu critiquei. Então, quanto mais eu solto a crítica, mais a minha vida vai para o movimento de grandeza. Por quê? Porque a crítica te faz entrar dentro do emaranhamento da vida das pessoas. Então, tudo aquilo que eu critico acaba voltando. Por exemplo, muitas pessoas que vão se meter na vida de casais que estão se separando, o que acontece? Acabam criando confusão dentro de casa e acabam se separando também. Então, tome bastante cuidado. É aquilo que o Bert fala, a vida de casal é de casal, não é triplo, nem quádruplo, nem quíntuplo. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Então, como eu vou... Depois, no final, eu vou dar o exercício, tá bom? De como você pode estar parando de criticar a mãe. Mas, primeiro, eu tô explicando tudo o que acontece. Bom... Quando eu critico uma mãe, é porque eu olho para ela e vejo o quê? Vejo que ela poderia fazer melhor do que ela está fazendo. Porque opinião é isso. Quando alguém dá opinião na vida da gente, ela está querendo dizer o quê? No seu lugar, eu faria melhor do que você. Então, quando você faz isso com a sua mãe, você estragou a coisa mais importante que a gente olha nas constelações, que é a ordem. Então, quando você está aqui como filho, beleza, e a sua mãe tá aqui. E aí o que você faz? Você sai daqui e passa para cá para dizer que ela não tá certa, que ela deveria ter feito isso, ou aquilo outro. Pronto, você trocou de lugar. Se você tem filhos, os seus filhos não são filhos da sua mãe, são seus. Eles passam para cima de você e também vão te criticar. Então o que eu tenho que fazer? Lógico, voltar para o meu lugar de filho. Quando eu volto para o meu lugar de filho, a ordem é estabelecida. Agora, como que eu volto para esse lugar? Olhando para minha mãe e entendendo o quê? Que se eu fosse a minha mãe, essa é a frase que eu falo todos os dias para mim. Se eu fosse a minha mãe, filha do meu avô e da minha avó, eu seria igualzinha à minha mãe. E é verdade. É muito fácil você chegar para sua mãe e dizer assim, não, porque a minha mãe, eu queria que fizesse isso, fizesse aquilo, porque ela não fez isso, não fez aquilo, porque era isso, porque não sei o quê. Gente, se você fosse filho dos pais dela, você seria igualzinho. E é isso que quando a gente entender, a nossa vida vai para um patamar de grandeza muito grande. Por quê? Porque daí eu vou olhar para a pessoa e vou entender o quê? Eu faço isso com todo mundo. Quando eu olho algo que eu não gosto, eu penso,
Se eu fosse filha dos pais dele, eu seria igual. Porque você só é o que você é. Por quê? Porque você é filha dos seus pais. Se você não fosse filho dele, pronto, você seria outra pessoa. Mas aí é aquilo que eu sempre falo. Se você tem filhos, mas eu posso dizer para você que Deus vai te dar a oportunidade de você ter pais fantásticos, melhores, maravilhosos, cheios de acolhimento, cheio de amor. E aí o que ia acontecer? Eles teriam uma vida esplêndida. E provavelmente você nem moraria aonde você morou. E aí você não encontraria o pai dos seus filhos, os seus filhos não teriam nascido. Você preferiria isso ou você continuaria passando por todas as coisas que você passou? E quando eu entendi isso, eu pensei, eu passaria tudo novamente para ter as minhas filhas. Então, é dessa forma que a gente olha. Você hoje, aonde você está, é um caminho que veio de um passado. E aí a gente faz o quê? Deixa o passado lá atrás. Né? Então, às vezes as pessoas perguntam, mas o que é ancorar pai e mãe? Mas o que é honrar os pais? É isso, gente. É você olhar e entender que eles não poderiam fazer mais do que fizeram. Agora, tem pessoas que têm dores muito grandes. Muitas vezes assiste uma live e solta. Tem pessoas que não. Tem pessoas que a vida vai trazendo e trazendo e trazendo repetições. Não tem jeito. Se você, às vezes, não se propuser a ir por um caminho de soltar isso aí, vai ficar sempre na mesma. Não é? Então eu agradeço as constelações. Por quê? Porque se eu não tivesse soltado o que tinha que soltar, vou explicar para vocês, por exemplo. Às vezes a gente não se acha merecedor. E a gente acaba sempre entrando no campo dos pais. Principalmente a criança dos 0 aos 7 anos. Na somatização a gente também vê isso. Entra muito no campo da mãe. Por isso desenvolve muitas doenças que às vezes nem são delas, né? Mas tudo bem. Todas as vezes que coisas acontecem na minha vida de forma repetitiva, eu acabo o quê? Olhando para aquilo e projetando. Antes de atender aqui, antes de vir fazer a live, eu atendi uma pessoa. E foi muito engraçado porque quando a pessoa já conhece um pouco de constelação, ela mesma se resolve, né? Ela falou assim, não, eu já entendi. Meu Deus do céu, eu olho para minha cunhada que tá tendo um relacionamento extraconjugal e a minha sogra que fica olhando e acobertando, mas eu já entendi que isso aí tinha a ver com meu pai, né? E é verdade. Por quê? Porque o pai fazia, ela achava ruim porque a mãe sofria, e aí a mãe sofria e ela queria resolver, porque nós queremos resolver, e a criança ela é muito simples, ela faz o quê? Ela quer que resolva aquela situação. Meu Deus, por que a minha mãe não pega as coisas e não vamos embora? É porque às vezes tem amor. Então muitas vezes os filhos criticam a relação dos pais, mas ali tem amor, mas ele acha que tem que largar o pai ou tem que largar a mãe, né? Então, a crítica, ela é isso, é toda e qualquer coisa que eu olho e penso, ela podia ter feito diferente. Pronto. Aí a gente tá ferrado. Por quê? Porque mãe é aquela que me dá o direito de ganhar dinheiro e amar verdadeiramente. Por isso que o Bert fala, como você trata a sua mãe, é como o dinheiro vai te tratar. Como você trata a sua mãe, é como o sucesso também vai te tratar. Então, por isso que uma outra pergunta que teve era isso, né? O que quer dizer o sucesso é a cara da mãe? O sucesso é a cara da mãe por quê? Porque mãe é o que gera. Então, essa aqui gera. Se não fosse esse forninho, não tinha criança no mundo. Se não tem criança no mundo, nós não existiríamos, certo? Bom, o dinheiro. Hoje, o mundo vive sem dinheiro? Não. O mundo vive sem amor? Não, porque senão todos nós já tínhamos nos matado. Então você vê que mãe é uma coisa importantíssima, né? E quando eu renego isso, automaticamente eu estou renegando o quê? Isso, o sucesso, esse movimento. Tem gente que fala assim, mas Eliane, fulano trata muito mal a mãe e ganha dinheiro. Tá, e no amor? Porque tem gente que tá ruim no amor e no dinheiro. Eu era uma dessas, tá?
Eu não sei, porque devia ser muito grande a minha crítica, né? É aquela brincadeira que eu faço. Ah, gente, teve uns que cuspiram na cruz, outros pregaram prego, né? Talvez eu tenha passado roupa na tábua dos 10 mandamentos. Então, automaticamente, eu tinha dificuldade, né? Com o dinheiro, mas também tinha dificuldade nos relacionamentos. Dinheiro até não tanto, porque a minha vida era bem confortável, né? Mas tinha dificuldade com meu pai, por conta de bebida e por conta de criticar. E aí o dinheiro não parava, escoava. Tá bom? Outra perguntinha. 52 anos, mãe liga todos os dias na mesma hora. Isto pode travar a minha vida? Depende, tá? Qualquer coisa que aconteça. Tiveram hoje uma pergunta que é assim: os parentes do meu marido tudo morreram de acidente trágico. Isso interfere na minha vida? Depende. Tudo depende de como você olha para as coisas, né? Se a sua mãe liga todos os dias, isso não tem problema nenhum, você a trata como mãe, ela te trata como filha, vocês têm uma boa relação, ela não interfere na sua vida, ela não tira a sua paz, ela não é evasiva. Gente, tá tudo certo. Agora, se a mãe liga para controlar, se ela quer saber o que a filha tá fazendo e a filha fica incomodada e eu não gosto, o telefone toca, putz, a minha mãe, sabe? É peso. Aonde tem peso, tem tensão. Se tem tensão, tem o julgamento, tem o não querer, tem o não gostar. Aí tudo depende do movimento que isso causa dentro de mim, né? Então, tem pessoas que têm uma ligação tão grande com a mãe que todos os dias se falam por telefone e tal. Tem problema isso? Lógico que não, gente. Né? A gente olha sempre se aquilo me dá um mal-estar, se aquilo não é bom. Aí você tem que olhar. Né? Uma outra pergunta foi: julguei a minha mãe a vida toda por ela ter nos abandonado. E como ancorar uma pessoa assim? Bom, essa parte eu vejo sempre quando eu constelo pessoas que são adotivas, né? Porque a pessoa que ela foi abandonada pela mãe, né, ela tem os pais biológicos e ela tem os pais facilitadores, né? Às vezes são os avós, às vezes são tios, mas essas pessoas facilitaram a vida, elas fizeram com que a pessoa conseguisse ir para o mundo. Né? Agora, muitas mães, e é aquilo que eu falo sempre, às vezes a gente não tem condição de dar mais porque a gente também não recebeu. Então, muitas vezes, eu falo que a gente é como cachorro, sabe? Se você tem um cachorro e você vai lá e adestra ele, dá patinha, ele dá patinha, rola, ele rola, deita, ele deita. Pronto, foi ensinado, então ele sabe fazer. Tá? E aí, o que acontece? Com esse... Eu fui ler aqui e me perdi. Né? E o que acontece? Acontece que a pessoa, ela vai ali e ela olha para aquela situação, né, do abandono de uma forma ruim. Mas é aquilo que eu sempre falo. Se as pessoas que abortam ou as pessoas que dão os filhos ou que não conseguem ficar com eles, se elas tivessem o apoio moral, se elas tivessem dinheiro, se elas tivessem com quem contar, você acredita que a pessoa daria o filho? É lógico que não, gente. As pessoas, elas só vão para esse movimento quando elas estão o quê? A maioria perdida, desamparada, não tem um amparo, não tem dinheiro. Então, quando a pessoa me pergunta, né, como julgar a minha mãe, não julgar, né, por ela ter nos abandonado, olha para a grandeza daquela pessoa e tenha certeza que muito do que ela fez foi acreditando piamente que Deus iria arrumar alguém que cuidaria dela. Não pensa que é fácil você olhar para um filho, não é? E ter que dar aquela criança porque você não tem condição. Então,
É isso que a gente se transforma, sabe? A gente olha e pensa, talvez a mãe dela ou alguém dos antepassados dela também foi dado, foi abandonado. Eu constelei uma moça que ela veio olhar para o dinheiro. E foi muito bonito, porque a hora que eu botei a constelação, eu coloquei ela e coloquei o dinheiro. E daí, nisso, ela começou olhar por cima do ombro esquerdo, né? Projeção. Tá, coloquei. E a hora que eu coloquei a mãe, ela continuou olhando por cima do ombro esquerdo. Eu já entendi que estava olhando para a avó. Quando olhou para a avó, eu não sei explicar para vocês, gente. É uma coisa assim que passa muito rápido na minha mente e na minha cabeça. E engraçado que eu vi um homem com uma carroça e um monte de comida. Eu falei assim, nossa, parece uma troca de mercadoria. E ela olhou para mim e falou assim, a minha avó foi vendida por comida. E quando ela falou isso, ela também entendeu da onde estava vindo aquela coisa de olhar para o dinheiro de uma forma ruim. Por quê? Porque a avó dela havia sido vendida por alimentos, trocado por alimentos, porque não tinha o dinheiro. A gente coloca um peso no dinheiro. Então, muitas vezes, quando o dinheiro não entra, né, a gente tenta olhar lá para trás, né, para ver o que aconteceu, para ver aonde que a gente está preso. Então, quando as pessoas me perguntam na caixinha alguma coisa, por isso que eu coloco, pode ser várias coisas, né? Esses dias veio uma moça constelar. E ela veio por conta de uma feridinha na cabeça, né? Uma ferida que não cura nunca. E agora a filha, com pena dela, entrou no campo dela e também tá tendo ferida. E o irmão dela, que também é muito chegado com ela, claro, a gente tem pena das pessoas. Ai, coitada, passa por isso, coitada. Pronto, não honra, entra no emaranhamento, tá? Pronto. E aí, o que acontece? Ele também estava saindo feridinha aqui assim. A hora que eu coloquei a constelação, coloquei ela e coloquei o sintoma. Por isso que muitas pessoas constelam o quê? Doenças. Porque muitas vezes a doença não é nossa, ela tá vindo de algum lugar. A hora que eu coloquei, eu falei para ela, nossa senhora, não sei se para você vai fazer sentido, mas eu tô vendo um martelo. E daí ela começou a chorar. E aí ela falou que quando ela tinha 2 anos de idade, ela pegou um martelo e estava segurando, e todo mundo dizia bate, 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 e ela pegou e bateu, né, o martelo na boca da mãe e quebrou os dentes e fez uma ferida na boca. E o pesar dela é que a mãe já morreu, mas ela sempre sofreu por a mãe ter colocado chapa, né, porque antigamente arrancava todos os dentes e colocava. Quando um filho faz algo desse tipo para uma mãe, o que você acha que é a dor dessa pessoa? É uma dor de espiar. Eu tenho que fazer algo para sofrer como a minha mãe. Então, a constelação, ela faz isso. Ela olha para aquele movimento de não grandeza da minha vida, vê de onde vem, eu solto aquilo ali e a vida começa a ir para um outro patamar. Então, se eu vou lá e olho para minha mãe adotiva com essa grandeza, é lógico que a minha vida vai para a grandeza. Agora, se eu vou lá e olho que ela não tinha dinheiro para ficar comigo, foi por isso que ela me deu, eu olho para o dinheiro muitas vezes de que forma ele é ruim. E o dinheiro, gente, ele movimenta o mundo. Se não fosse o dinheiro, o mundo não estaria onde está. Então você vê que tudo é um trabalho que a gente faz para sair dos emaranhamentos, de não olhar para aquelas coisas ruins da vida da forma no qual nós estamos olhando, tá? Deixa eu ver aqui, a outra pergunta era, minha mãe, essa aqui foi muito interessante, minha mãe, tomara que eu me saia bem na resposta, tá? Minha mãe reveza filho para tratar mal e isolar. Agora está na minha vez, né? Eu choro muito. Bom, eu não sei por que a sua mãe tem esse tipo de atitude, mas eu olho para ela e penso, alguma dor ela tem. Gente, aquela frase, gente feliz não enche o saco, é verdade. Agora, quando a pessoa tem dor, ela automaticamente, ela descarrega em alguém. Esse movimento tem muito movimento de não ter sido a preferida, né? Então, o que acontece?
automaticamente ela também começa, às vezes, a fazer isso com os filhos, né? A não preferir. Então, o bom é porque não fica só com um, né? Tem gente que vem constelar e eu sempre fui o renegado, né? Então, quando a gente tem esse tipo de olhar para nossa mãe, eu já tô o quê? Criticando ela. A minha mãe, ela tá sempre o quê? Ela tá sempre tratando mal, ela tá sempre me tratando com indiferença, ou trata os filhos. Gente, provavelmente não, tá? Ela tem dores emocionais, não foi olhada, não foi amada, não sabe dar o que não recebeu. Quando a gente entender isso, a gente consegue com mais facilidade deixar os nossos pais. Agora, outra coisa, a gente não é obrigado a nada, né? Se a minha mãe sempre me trata mal, ou ela tá nessa época, deixa passar a época, né? Olha, mãe, quando a senhora faz assim, eu fico tão chateada, porque a gente pode falar qualquer coisa para as pessoas, desde que a gente fale da gente, não que a gente acuse, né? Ah, porque você isso, porque você aquilo, porque aquilo outro, porque aquilo outro. Não, fale de você, como você se sente, né? Até nos relacionamentos, até no relacionamento com os filhos. Nossa, minha filha, quando você fala isso comigo, eu fico tão chateada, isso me dói tanto. Pronto, você pode falar isso dessa forma, sabe? Agora, eu já vou falando. Se você tem dificuldade com seus filhos, é porque você tem dificuldade com a sua mãe, né? Não tem jeito, é a hierarquia. Quando você não honra seus pais, você passa para cá. Os seus filhos não são filhos dos seus pais, eles vão passar para cá e vão acabar te criticando. Isso é batata, tá bom? Então, para você que falou esse do choro, dá um tempo para sua mãe, querida, sabe? Se afaste. A gente não é obrigado a conviver com coisas que nos magoam. Agora, eu olho para ela e penso, se eu fosse filha da minha avó e do meu avô, eu seria igualzinho à minha mãe. A sua mãe, ela é cheia de dores emocional. E aí o que acontece? Não dá conta, entende? E aí o que a gente faz? Dá um passo para trás. Dói? Lógico que dói. Por quê? Porque o primeiro ponto das constelações é pertencimento. Todo mundo quer fazer parte de uma família de margarina. Todo mundo quer ser amado. Todo mundo ama os pais. E sente uma dor enorme quando eles não olham pra gente do jeito que a gente gostaria, tá? Vamos ver a outra aqui. Como sei que estou sendo uma boa mãe? Filha de 1 ano e 7 meses acorda toda noite. Os filhos são reflexo dos pais, né? Então, sempre é bom a gente olhar para como nós estamos, né? Eu tô tendo medo? Eu tô tendo medo de alguma situação? Eu ando insegura? Eu tô preocupada com alguém que vai fazer uma cirurgia, mãe ou um pai? Eu tô preocupada com o estado de saúde? Porque, gente, os filhos, eles vivem entrando no nosso campo. Se eles vivem dentro da mesma casa, é lógico que a emanação energética tá aqui, tá pulsando. E a pessoa pega. Por isso que tem filhos que trazem coisas que os pais passaram. Por quê? Porque os pais estão com a dor ali dentro vibrando. A criança pega e ela começa a desenvolver isso, né? Então é muito normal que a criança... a mãe tem grande dificuldade, tem uma tristeza muito grande, né? A criança estava dentro da barriga, a criança sente aquilo que a mãe tem. Às vezes a criança nasce e tem problemas pulmonares, né? Os pais brigavam demais, a criança vai ter asma. Então a gente tem que entender que tudo ela vai de acordo com aquele movimento que está dentro da minha casa. Então não quer dizer que você é uma boa mãe ou não é uma boa mãe. Nós somos humanos. Então nós temos o quê? Dores, não é? E não conseguimos resolver tudo. Então a gente tem medo. Por que a gente tem medo? Porque não tem os pais ancorados. Quem tem os pais ancorados pega na mão e vai, entende? E você vai para o movimento novo da vida, pelo amor de Deus, né? Eu olho para mim e penso, meu Deus do céu, quando que eu imaginei? Não, hoje eu quase morri, tá? Não, hoje não, antes de ontem, né? Porque a gente comprou um carro aqui, porque aqui não tem Uber. Então, tem que dirigir. E a minha filha tá viajando, né? Ela foi para Londres e eu fiquei aqui na Itália, né? Que eu não queria ir, não, porque eu já conheço Londres, não é meu tipo. Bom, e aí eu tenho que andar com o Waze. Gente, eu andava em Florianópolis, eu vou sempre nos mesmos lugares, eu faço sempre os mesmos caminhos. Meu Pai Santíssimo da Misericórdia.
Jesus amado, eu fui levar minha filha no aeroporto de Verona. Quando eu chego na metade do caminho, não conseguia sair da cancela do aeroporto. Aí ela teve que ir lá fora para perguntar para as pessoas, porque eu não falo italiano ainda, eu estou estudando. Aí ela foi lá, tinha que pagar o ticket, porque não era que nem em Florianópolis, que dá uma tolerância de 15 minutos. Aí eu fui pagar o ticket. Quando eu paguei o ticket, aí eu vi também que eu estava saindo para uma cancela errada. Aí eu entendi, fui para uma outra cancela, saí, chegou lá, eu não me dou bem com o Waze. Por quê? Porque eu ando mais rápido do que a internet, já me perdi, tive que fazer 2 quilômetros. E aí o que aconteceu? Uma subidinha de morro. O carro que eu comprei, ele não é automático. E aí, o que aconteceu? Morreu. E todo mundo a buzinar. Chegou uma hora que eu parei. Dá pra parar? Eu pelo retrovisor, né? Pelo amor de Deus! Aí o homem deu uma rezinha e ficou parado. Eu falei, é assim, né? As pessoas gostam de uma mãe que tá ali pra mandar, né? E eu já dei uns 4 gritos mesmo pelo retrovisor. Falei, vai tomar banho e tá. E aí o carro morreu. Lógico, né? Meu Deus do céu. Meu Deus. Liguei o carro e fui, né? E aí, tá, Eliane, respira, Eliane. Tá, fui. Tá, errei mais uma vez. Meu Pai Santíssimo. Hoje eu fui levar a minha irmã que a minha irmã também tá tirando a cidadania. Fui levar ela aonde ela tem que fazer a identidade dela. Aí eu saí de casa e falei, universo, olha só, eu dirijo bem, eu não sou retardada e tudo vai dar certo. Tá? Isso comigo mesmo, tá? Não preciso falar em voz alta. Então, tudo que você quiser na sua vida, faça esse movimento, porque o universo, ele quer nos dar tudo de bom. É a gente que fica preso no ruim. Beleza. Entrei no carro, botei o endereço, mentalmente já falei pro universo, eu não vou me perder e vai dar tudo certo. Por quê? Porque eu não matei, não roubei e as coisas vão pro caminho certo. Pronto. Beleza, 35 minutos para ir, 35 minutos para voltar. Eu dei só uma perdidinha num lugarzinho ali, que eu já me perdi 3 vezes, que eu entro numa rua para cá e é para cá, mas aí tem uma outra ruazinha, já volto. Já tô quase craque aqui de conhecer o lugar. E isso o que é? É simplesmente porque você pede. Então começa todos os dias a pedir aquilo que você deseja. Universo, eu quero sucesso, eu quero dinheiro. Então, olha só, eu quero um bom relacionamento, eu quero ter força. Então, me ajude a olhar para os meus pais da forma correta. Olhando, ancorando, sabe? Que é isso, é dar o direito deles serem o que eles podem ser. Lembra sempre, toda vez que você pensar em criticar, você pensa... Se eu fosse a minha mãe, filha do meu pai e filha da minha avó e do meu avô, eu ia ser igualzinho. Você iria ser igualzinho, tá? Sem tirar nem pôr. Então, hoje eu já contei a minha desgraça, né? Então, como você sabe que você tá ancorando, é isso. Cara, eu acordo de manhã, eu já pego na mão do meu pai, eu pego na mão da minha mãe e falo, cara, com vocês dois aqui atrás, eu vou para qualquer lugar e nada nesse mundo vai me segurar. Sabe? É assim que eu começo. Vocês acham que é fácil o que eu faço? Né? Não é, gente, porque cada pessoa que aparece aqui é uma pessoa e é uma dor. Né? E eu tenho que entrar no campo da pessoa. Eu, quando chego de manhã, quando eu vou atender, eu já seguro na mão dos meus pais e falo, só com vocês que eu dou conta, sem vocês eu não dou conta. Quem não tem guarda-costas, gente, esquece. Você não tem força para a vida. Tá? É muito difícil... a gente conseguir ir para o mundo sem eles atrás, tá? Essa pergunta era: mãe, quando bebe, eu não consigo nem olhar para ela. Bom, eu te entendo perfeitamente. Por quê? Porque meu pai também bebia. E era muito difícil... a gente olhar para uma pessoa que a gente ama e ver ela traçando um caminho que é um caminho da destruição. Então eu te entendo perfeitamente, eu entendo a sua dor. Porque é isso mesmo. Às vezes quando a gente olha alguém que a gente ama, que está indo por um caminho de vício, que está indo por um caminho de ser... vítima, né, de ir para um caminho que não é um caminho grandioso, meu Deus, não é fácil, né? Eu entendo perfeitamente, né? Não é fácil você olhar um filho, olhar uma mãe, olhar um pai, até porque
O maior sofrimento da criança é quando ele vê a pessoa que ele ama sofrendo. Ele gostaria de resolver. Por isso, tantas crianças são tão responsáveis com tão pouca idade, né? E aí, quando você me fala um negócio desse, eu entendo perfeitamente, né? Como você pode estar olhando para ela? Bom, primeiro, geralmente quem tem dificuldade com bebida tem muita dificuldade com o pai, tá? Ali muita crítica, ou teve abuso, ou teve alguma coisa que tirou essa pessoa do lugar que é olhar e meu pai me ama. Então ela perde a força. Todas as vezes que um filho ele quer dizer para os pais que os pais não foram bons para ele não dá certo com nada, né? Ele não consegue ir para a grandeza. Então ele fica sempre o quê? Sempre fazendo tudo errado ou sendo vítima, porque vítima é ótimo, não é verdade? Porque aí ele bota responsabilidade na vida de alguém, né? Geralmente é isso, querida. Se o seu irmão bebe, o seu pai bebia, tudo que você critica, você acaba fazendo, tá? Às vezes você vai lá e critica tanto a sua mãe que manda em casa isso, aquilo, você vai casar e você vai também mandar, vai acabar desequilibrando o relacionamento, tá? Deixa eu ver aqui outra pergunta. A mãe xinga do nada e não gosta de nada que eu faço e eu já tenho 50 anos. Meu irmão dá muito trabalho para os meus pais. Como não me intrometer? Não se intrometendo, querida. A vida é sua? Não. Quem tem que botar limites? Seus pais, querida. Esse é o problema do irmão que sai do lugar dele para ir. Só se você for a irmã mais velha. Irmão mais velho, primeiro pai, mãe, irmão mais velho. Beleza. Mas se você não é a irmã mais velha, meu Deus, você estraga a ordem todinha. E aí sabe o que acontece? O seu irmão não vai se reformular. Por quê? Porque ele quer chamar atenção, é infantil, tem todos os porquês dele. Mas a sua vida vai ficar estagnada e só vai para um lugar ruim. Porque você saiu daqui, passou para cá, acima dos seus pais. Então você imagina, você tá totalmente fora de ordem. E aí o que acontece? Não acontece. A grandeza não vem para nossa vida. Fica pesado, você tá carregando um peso que não é seu. Quem tem que pôr limite? Seus pais. Quando sua mãe vier reclamar alguma coisa, o seu pai, você fala, ele é filho de vocês. Coloque ele no lugar dele. Dê o poder para os seus pais, entende? Filho fora de lugar, gente, é a pior coisa que tem, porque daí os nossos filhos também não ficam. A maioria aqui, eu não consigo ler quando eu tô falando, né? Porque senão também eu perco o raciocínio. Mas quando a maioria escrevendo aqui, porque eu não me dou bem com a minha filha, porque isso, porque aquilo. Olhe para a sua relação com o seu pai e com a sua mãe. Tá vindo dali. Tá? Quem não honra, não é honrado. Não tem jeito. Tá? E essa que ela colocou. Mãe xinga do nada, não gosta de nada que eu faço, eu tenho 50 anos. Bom, querida, primeiro lugar, você não precisa aceitar isso. Tá? O que você está querendo é ser amada. Então, primeiro lugar, você tem muitas críticas para com a sua mãe. Você pode não verbalizar, mas você pensa. Esse era o meu tipinho, tá? Tava aqui, tava sempre achando ruim e falando e mentalmente e reclamando porque não me dá, porque isso, porque aquilo, que eu não sei o quê. Não era de falar. A minha mãe já era de falar. Ela recebia a crítica, devolvia para mim. Tá certo. Você só recebe aquilo que você emana. Se você emana vítima, quem é vítima é porque tem um bandido. Então você vai atrair quem? Os abusadores. Por isso, tantas mulheres que não se sentiram amadas pela mãe, não é? Ou pelo pai, que tem a dificuldade, são vítimas, vão para o universo com essa emanação, vão atrair quem? O abusador. Entende? Então, o negócio é, eu me fortaleço e aí o universo vai mudar. Porque eu paro de emanar.
Então, querida, você tem 50 anos, pelo amor de Deus, você está deixando a sua vida esvair pelas suas mãos, infeliz, não consegue provavelmente ter facilidade de multiplicar o dinheiro, de ter o sucesso que você gostaria, tem que trabalhar que nem uma louca. E não sei, lendo a sua pergunta é tão engraçado porque parece que eu já vejo você cheio de doenças, de dores, tá? Então, tome bastante cuidado, sabe? A gente não precisa aceitar nada, mas tenha certeza. A palavra das constelações eu sempre falo, autorresponsabilidade. O que é que eu estou emanando para estar recebendo isso? Porque, gente, é só no desconforto que você olha, não é? Essa moça do martelo, ela aguentou, ela já está com 50 e poucos anos. Por que ela aguentou a ferida na cabeça durante tanto tempo? Porque era nela. Nós já estamos acostumados a sofrer. Nós não estamos acostumados com uma vida boa, entende? Mas quando veio nos filhos e agora no irmão, opa, eu tenho que olhar para isso. É assim, todo desconforto te leva a olhar para um lugar. Então, o que é que você está emanando, o que você está atraindo? Eu era vítima. Lógico, quem que eu atraí? Um abusador. Com 5 anos e pouco de idade, eu fui abusada, né? E depois eu fui abusada pelas outras pessoas, que estavam sempre me tirando, e eu não dava conta, e toda a vida travada e cangada e com dor no pescoço e colete cervical durante 1 ano. Por quê? Porque estava carregando um peso que não era meu. Mas eu permitia isso. Então você está permitindo a sua mãe te xingar. Você está permitindo. Coloque a mão. Mãe, olha só, eu não gosto que a senhora faça assim comigo. E se ela falar, mas eu faço que não sei o que, então acho que a gente vai ter que dar um tempo na nossa relação. Porque amor não tem nada a ver. Quando a pessoa vem falar, meus pais já morreram, como que eu vou honrar? Meu Deus, você não precisa conviver, tem que estar aqui no coração. É que nem eu amar, eu amo a minha mãe, só que hoje ela tá em Curitiba e eu tô aqui na Itália, tudo bem, a gente não se abraça, mas você acha que o meu amor por ela é diferente por eu estar a 10 mil quilômetros dela? Não! Então não importa se os pais já foram ou não foram, tudo é com a gente, sabe? Somos nós que vamos fazer a mudança, autorresponsabilidade. Olha por que as coisas estão vindo até você. E se o que está vindo não é bom, aqui com toda certeza, ela já não ancora a mãe, né? É muita crítica mentalmente. A mãe devolve no chicote, porque mãe pode. Por quê? Porque mãe está aqui em cima e nós estamos aqui embaixo. Então o chicote estala, porque mãe é assim mesmo. Agora eu preciso passar por isso? Não. Olha para ela com grandeza, não é? Se não der conta, é aquilo que eu falo, constele, porque às vezes a gente não sabe nem de onde vem a dor, né? É uma coisa muito doida. Vamos lá. Não consigo sair de perto da minha mãe mesmo depois de casada. Não precisa sair do lado da sua mãe mesmo depois de casada. Agora, isso está interferindo na sua relação com seu marido? Se fosse o contrário, você acharia bom ou ruim se o seu marido fosse altamente grudado na mãe dele? Muitas mulheres vêm constelar ou fazem perguntas na caixinha falando isso. Ai, nossa senhora, meu marido não solta da mão da minha sogra, porque ela é que manda em casa, porque não sei o quê. Olhe para sua mãe, tá? Porque geralmente dificuldade com sogra está relacionado com dificuldade com a mãe, né? Então, o que acontece? Você olha para aquela situação e troca de lugar. Se eu fosse o meu marido, eu iria gostar? Não. Opa, então não faça, porque você não vai ficar casado com a sua mãe, você é casada com um homem. Por que muitas vezes o relacionamento ou a vida do casal não prospera? Porque alguém, ao invés de estar olhando na mesma direção que o marido, está olhando para os pais. Então fica olhando para quem? Para a mãe, ou fica olhando para o pai, e aí porque meu pai foi ruim, porque isso, porque aquilo, pronto. Aí já começa a entrar no emaranhamento. Então, o que a gente faz? A gente solta da mão dos pais. A prioridade é o marido, é a mulher agora. Eu vou assistir os meus pais? Vou. Mas eu tenho que mudar completamente a minha vida por isso? Não é? Agora você está de mão dada com uma outra pessoa. E é isso que a gente tem que olhar. Mãe é a cara do sucesso.
né? Isso eu já até falei. Então, como você trata a sua mãe é como o dinheiro vai te tratar. Como você trata a sua mãe é como o sucesso vai te tratar. Se você trata a sua mãe com escassez, com crítica, com isso, com aquilo, pronto. Funcionários difíceis, o dinheiro não entra na proporção que você acreditaria que ele deveria entrar, porque você tem competência, porque você faz tudo certo, né? Então, quando eu entendi isso, que foi muito engraçado, porque quando eu fiz meu curso de constelação, era com pessoas, né? E aí eu tô lá fazendo o curso e era um exercício com dinheiro. E aí o dinheiro começou a olhar pra mim, começou a chorar. Eu falei, ai não, dinheiro, ai pelo amor de Deus, não faz um negócio desse. Eu gosto tanto de ti, dinheiro, pelo amor de Deus. E aí, antes de, como é um curso escola, né? Eu peguei, e era a minha vez de falar. Minha professora olha pra mim e fala, antes de falar com a Eliane, eu quero dizer uma frase do Bert. Como você trata a sua mãe é como o dinheiro te trata. O que aconteceu no seu exercício, Eliane? Eu falei, não, tá tudo bem, eu já entendi, né? E eu entendi que eu tratava a minha mãe o quê? Com escassez. Quando eu ia pra casa dela, eu era como uma criança mimada. Que eu chegava lá, eu queria o quê? Que ela fizesse a comida que eu gosto, que fizesse isso, que fizesse aquilo, que tivesse... Eu tô taurina, né, gente? Então... É uma boa cama, um bom chuveiro e comida, pra mim tá tudo certo. E aí, era aquela birrinha, entende? Quando eu entendi o que o Bert quis dizer, eu comecei a, cada vez que eu vou na minha mãe, eu levo algo pra ela, porque ela já me deu tudo. Gente, se vocês hoje tivessem pra morrer, você não compraria uma vida. Então, meu Deus, aquilo que os nossos pais nos dão é algo tão grandioso que a gente nunca vai conseguir pagar. Nós vamos passar a eternidade devendo, né? Então, olhe para isso. Por isso que o sucesso é a cara da mãe, né? A última pergunta. Mãe corta energeticamente o sucesso de um filho? Não. Em primeiro lugar, que tudo que nos acontece é proveniente de nós mesmos, né? Então assim, fizeram uma macumba pra mim, macumba pega? Se você achar que pega, pega. Botaram o nome do meu avô e ele era um cachaceiro, isso vai trazer, se você tiver julgamento e críticas para aquilo, sim, o nome vai ser pesado. Porque o anel de noivado da minha mãe, não sei o que já morreu, isso aqui tem peso. Se você achar que tem peso, senão não tem peso, entende? Então, uma mãe não pode cortar. O que eu acredito muito as mães, elas têm inveja da gente? Não é bem inveja, mas é uma dor de não ter feito diferente para ter uma vida grandiosa. Então, quando as pessoas falam, nossa, minha mãe, ela fica me imitando, ela quer aquilo que eu tenho, ela tem... Não, gente, simplesmente é que ela olha para trás e vê que não dá mais tempo de refazer a vida. Então, às vezes, ela quer aproveitar aquele tempo e fazer aquilo ali. Não é que tá com inveja da gente, que quer as coisas que a gente tem. Não, é que ela gostaria que a vida fosse diferente, mas não dá mais tempo às vezes. E aí a pessoa tem dor? Claro que tem, né? Por exemplo, eu olho pra mim, eu tô com 60 anos, eu sei que eu tô muito bem, meu corte de cabelo ficou ótimo, né? Já vi o pessoal ali escrevendo, cortei bem curtinho, porque chega aqui, começa a ficar muito comprido, me irrita, né? E aí, a minha filha mais nova, né? Ela veio pra cá. E aí, meu Deus, gente, pelo amor de Deus, a pessoa tem uma disposição, né? E eu tenho aqui uma hérniazinha, né, e tal, então, não sabe assim, limitado, por isso que eu faço atividade física, meu personal, que vocês já viram, né, ele no Brasil e eu com o telefone aqui, porque senão eu não faço, porque eu sou bem vadia, né, mas o que acontece? É lógico que eu olho e penso, ai meu Deus, como eu gostaria de ter essa disposição para sair correndo às 7 Maria, mas eu não tenho. E dá para eu agora alcançar tudo isso? Gente, meio difícil, né? Então, às vezes a gente olha para um filho e a gente gostaria, sim, de ter a capacidade de lá atrás ter feito diferente para alcançar essa grandeza. Por isso que os pais se preocupam tanto com os filhos, porque eles olham e pensam, meu Deus, meu filho, aproveita o tempo, porque nós muitas vezes não aproveitamos. Nós não cuidamos da nossa saúde como nós deveríamos, né? Primeiro que não cuidamos do nosso mental e segundo, não cuidamos da nossa saúde.
E hoje a gente está correndo atrás do prejuízo, não é? Que é a atividade física, isso, aquilo. Alguns, outros, estão numa pulsão de morte que vão morrer mesmo, vão desenvolver doenças. E às vezes querem desenvolver a doença. Por quê? Porque você vai olhar para eles. Então, quando um pai, e eu vou dizer para vocês o que todo pai deseja da vida. É simplesmente que os filhos os reconheçam. Todo mundo quer ser reconhecido. E todo pai sabe que fez cagada. Não tem jeito, tá? Então, a gente sabe que a gente fez algo errado. Mas, quando um filho chega pra gente e fala: mãe, você é meu porto seguro. Mãe, muito obrigado pela vida que a senhora me deu. Mãe, muito obrigado pelas noites que a senhora passou acordada. Mãe, muito obrigado pelo tempo que a senhora trabalhou enquanto o pai não botava dinheiro dentro de casa. Então, o que eu quero dizer para vocês é que é isso. Mãe é um ser importantíssimo. E quando eu olho de verdade para aquilo ali, sabe? Para aquela dor, para tudo que aconteceu, vou diminuindo a crítica, sabe? Quando a sua mãe fala algo que você não gosta, segura a língua dentro da boca e pensa, se eu fosse filha dos meus avós, eu ia ser igual a minha mãe, tá tudo bem. Sabe? Coloque limites, não deixe as pessoas passarem por cima de você. Por quê? Porque a gente não precisa disso, né? A gente, quando ancora pai e mãe, pode ter certeza que a gente é forte para o mundo e a gente não deixa ninguém fazer com a gente aquilo que a gente não quer. A gente coloca um stop, né? Então, se você quiser saber se uma mãe pode cortar a parte energética do nosso sucesso, não. Eu não vejo que as mães olham assim, elas só olham assim como eu, né? Olham para aquela vitalidade ou para o tempo perdido, né? Eu olho lá atrás, eu sei que essa é uma frase muito nojenta que é: se eu soubesse lá atrás o que eu sei hoje, a minha vida seria diferente. Mas se eu soubesse lá atrás o que eu sei hoje, eu teria feito diferente e as minhas filhas não estariam aqui. Pergunta se eu quero voltar lá atrás e mudar algo? Não. Entende? Então, é dessa forma que a gente deixa o passado no passado. E a gente olha para a grandeza da vida que vai estar ali. Então, se eu posso dar uma dica para vocês, é essa, né? Acorda todos os dias, segura na mão dos seus pais, saiba que eles vão estar sempre ali. Não o homem e a mulher, né? Porque o homem e a mulher são cheios de falhas. Olhe para você. Sabe? Seja um pouquinho autocrítica. Você se acha o top das galáxias? Eu não me acho o top das galáxias. Eu sei que eu tenho muitas dificuldades ainda, mas quando eu olho a minha imperfeição e me acolho, fica muito mais fácil de eu acolher aqueles que me deram o direito de estar vivo. Então, é dessa forma que a gente vai exercitando o nosso honrar os pais, né? Outra dica que eu posso dar para vocês é: fecha a boca. Pare de falar mal dos seus pais. Pare de falar mal do seu companheiro. Pare de falar mal das pessoas. Por quê? Porque isso é um escoador de energia. Entende? Então, começa a olhar para as pessoas e dá o direito delas serem o que elas podem ser. Se eu fosse filho dos pais dela, eu ia ser igualzinho aquela fulaninha ali. Pronto. E assim a gente vai vivendo de uma forma mais leve, sem entrar nos emaranhamentos. Tá bom? Bom, deixa eu ver aqui se eu consigo ler. Vocês são tão fofos, escrevem tantas coisas aqui, mas às vezes eu não dou conta de ler tudo. É isso mesmo. Às vezes é no pensamento, eu não falo. Pensamento é energia, gente. A partir do momento que você pensou, aquilo já tá, né? Eu acredito muito nisso, né? O que acontece? Com esse tempo de guerra, as pessoas, elas estão muito no certo e errado, no bom e no mal, todo mundo vai pegando lado, todo mundo vai tendo polaridade, né? E tudo isso que a gente pensa, a gente fica emanando, tá aqui, é fluxo energético. É que nem quando você entra num lugar, nossa, não me senti bem. É porque a energia dali estava pesada. O que eu faço? Eu mudo aquela energia, eu já começo, não, quem tem pai e mãe ancorado, isso aqui é batata. Isso que eu tô sentindo, essa tristeza é minha? Não, a minha vida é maravilhosa, então não é meu, devolvo ao remetente com partículas de consciência anexada. Pronto, não pego pra mim. Né? Só que é muita gente no mundo inteiro pensando
em tudo isso que está acontecendo. Pronto, é muito miasmas. E isso faz o quê? Essas tempestades todas que estão aí, o clima, não é? Por quê? É como a gente tá dentro de casa. Se tá brigando, aquilo tá um clima horrível. Se tá todo mundo em paz, harmonia. O universo, ele faz parte. Nós fizemos parte do todo e o todo faz parte de nós. Então, tudo que você pensa, que você critica, não tem jeito. Aquilo não muda, tá? Ai, obrigado, não parece que tem 60 anos. Ô, mas eu tenho 60 anos. Mas é só porque eu sou muito animada, né? O dinheiro chorou é porque quando você faz constelação com pessoas, né, você sente a energia daquilo que está ali. Então você pode ter a energia de uma doença, porque tudo é uma projeção, entende? Tudo aquilo que eu julgo e critico, ele vai amarrar algo que não vai vir para minha vida, né? Por isso que pai é coragem, força, foco, determinação, decisão, persistência, ganhar o mundo, não se sentir perdido, multiplicar o dinheiro e não perder o dinheiro. Né? Mãe, o que é mãe? Por isso que a pessoa vai lá e fala, tem TDAH. Pai, tá perdendo muito dinheiro. Pai também. Não sempre, entende? Foi aquilo que eu falei. A pessoa não conseguia ganhar dinheiro. Ela já tinha constelado. Então ela estava bem com pai e mãe, porque eu sinto, quando eu entro no campo da pessoa que eu quero ficar com o ombro esticado, eu já sinto que a pessoa tá ancorando pai e mãe. Quando não tá, já é aquela coitadinha, não consigo esticar minhas costas, meu Deus do céu. Começa a me dar uma dor aqui, é uma coisa muito doida. Quando é mãe, hoje eu fui constelar uma moça e falei assim, meu Deus do céu, você não tá bem com a sua mãe ainda? Ela falou, não, eu sinto, porque o meu ombro esquerdo, ele tava puxando pra frente. Gente, eu sinto no corpo. Eu uso muito a somatização quando eu faço a constelação. Né? Então, o que acontece? É isso, você pega aquela energia que tá ali, né? E aí o dinheiro tava na minha frente, a pessoa, ela entra no campo do dinheiro. O dinheiro sempre é feliz e alegre. Quando o dinheiro não se conecta com a pessoa, quando o dinheiro vira as costas e sai, acontece cada coisa no tabuleiro que é muito doido, tá? Mas o dela, ela estava honrando. Quando o dinheiro apareceu, eu vi a mãe, vi a avó, e aí eu vi uma carroça com as comidas. E foi isso, né? Ali o dinheiro estava com uma energia pesada, porque o dinheiro sempre é maravilhoso, tá? Olha, constelação não, porque o que acontece? O casal, cada um traz uma dificuldade, tá? Não é a mesma dificuldade. Maranhamento é o sobrenome... Boa, adorei. Tá? E quando a mãe só quer que eu faça tudo para ela, tenho 3 irmãs, mas ela só quer eu, porque só confia em você. Agora você pode fazer ou não, entende? Eu era a pessoa que fazia tudo, querida. Todas as mudanças da minha mãe, tudo isso. E eu saí desse campo porque eu sou a filha do meio. Eu não sou a responsável. Ou é a minha irmã mais velha ou a mais nova. A do meio leva mais cacetada, mas também a gente também não precisa pegar coisa que não é nossa. A gente tem que parar de agradar as pessoas. Diga não. Não, mãe, infelizmente hoje eu não posso. Não, mãe, isso aqui eu vou ver quando eu der conta, eu faço. É assim, mas é porque a sua mãe confia em você, querida, tá? Por isso. Meu irmão tem 45 anos e faz xixi na cama até hoje, para onde olhar. Provavelmente insegurança. Na somatização, fazer xixi na cama tem muito a ver com quem não chora por cima, chora por baixo. Às vezes está no campo de uma mãe, né? Mas isso aqui é muita infantilidade. Ainda às vezes não saiu, não foi para o adulto, tá? Quanto aprendizado com você. Que bom, querida. Eu fico tão feliz que eu posso ajudar. Não, 2 assuntos de uma vez, não. Aliás, gente, assim, quando a pessoa vem, eu quero olhar pro relacionamento, mas eu queria olhar pro dinheiro. Geralmente tá tudo ligado. Bom, eu vou dizer pra vocês que eu trabalho um pouquinho diferente. Às vezes a pessoa vem constelar e ela tá ali olhando pra quê? Ela tá olhando pra uma dificuldade. A dificuldade dela é a mãe. Mas gente... Geralmente quem tem dificuldade com a mãe também tem com o pai. Aí eu fico pensando, meu Deus, eu vou fazer a pessoa pagar de novo para vir aqui constelar comigo? Não, pelo amor de Deus, vamos se ajeitar na vida e vamos para grandeza. Então eu já ancoro pai e mãe, né? Então, geralmente os assuntos estão interligados, né? Então quando você traz, é só que eu falo é isso. Às vezes a pessoa constela uma vez e tá tudo certo. Tem pessoas que têm mais emaranhamentos, tá? Então, essa moça da feridinha na cabeça tinha um trauma ali, tá? Esses dias, o que é que eu constelei também?
A moça veio uma segunda vez. Eu falei, meu Deus, você é o buscador da família, porque toda família tem um buscador, né? E agora eu não consigo me lembrar, porque eu não me lembro das constelações, sabe? É só quando é algo assim muito, né? Mas esses dias eu ainda pensei, nossa senhora, olha só o que apareceu. Ai, gente, agora eu não lembro, tá? Meus pais falecidos já gostariam de parar de fumar. Saia do campo deles. Eu fumei durante 30 anos, vício. Quando eu olhei pro meu pai e falei, deu, daqui agora eu tomo posse da minha vida, larguei o maldito, né? Por isso mesmo, querida, seu irmão bebe muito porque não conviveu com o pai. Ele quer dizer pro pai, a falta que o Senhor me fez a minha vida não ir para a grandeza. Então, se a minha vida não é boa, você é o responsável. Todas as vezes que um filho não dá certo na vida, ele quer dizer para os pais, vocês não foram bons o suficiente para mim. Tá bom? Bom, agora eu acho que já deu, já respondi bastante coisas, né? Porque aqui tem muita coisa. Nossa Senhora. Minha mãe tinha muita raiva do meu pai e batia muito em mim para ver ele triste. É isso mesmo. Às vezes é assim, gente, a gente tem dor e aí a gente faz o quê? A gente faz coisas que nem a gente acredita, né, que a gente poderia, tá? Mas o negócio é o seguinte, você pode passar a sua vida inteira reclamando dos pais, sofrendo, chorando. Sabe o que vai acontecer? A maioria das pessoas que estão aí fora, cheio de dores, não vão para a grandeza, no dinheiro não vem, e quando vem não fica, tem dificuldades enormes com relacionamento, com amigos, com tudo. A pessoa pode escolher sofrer para o resto da sua vida encarnado. Tá? Mas você também pode olhar e falar, deu, eu não aguento mais e agora eu vou fazer. Aí tem gente que fala, mas eu não tenho dinheiro para fazer constelação. Olha, guarde dinheiro. Hoje se a gente come um sanduíche aí fora, é que nem um e-book. Eu fiz um e-book com 150 doenças catalogadas. Ali você consegue ver o que quer dizer aquilo, né? Bom, aí tem gente que não compra o e-book, né? Eu não consigo responder a todo mundo que tá aqui nas minhas caixinhas, né? Mas o e-book custa R$79. Você paga R$7 por mês no cartão de crédito. Gente, R$7, sinceramente, né? R$45 você não compra uma pizza com R$60, dependendo da pizza, ou um sanduíche. Será que não vale a pena a gente investir em nós para ter dinheiro para comprar 50 mil sanduíches? Ou a gente parar de sofrer, de ter dor, não é? Então, faça isso, sabe? Começa a investir em você. Começa a fazer algo que seja bom para você, para sua grandeza, para sua vida. E lembra sempre, tudo que vem e te incomoda é porque ali você tem algo que tem que ser olhado, tá bom? Então agora eu vou deixar vocês... bom, aí é cedo, né, gente? Aqui que é 00:18, tá? Então, que bom que você comprou o e-book, querida, tá? E olha, pare, deixe seu irmão, entendeu? Vá cuidar da sua vida que você vai, voar, meu amor, tá bom? Mãe da Lani na Itália. Tudo de bom pra você aí na Itália, obrigado, gente, muito obrigada. Que bom que eu pareço ter 50 anos, tá? A frase que eu iria dizer era essa, tá? Todas as vezes que você olhar para qualquer coisa que você vá julgar, segura a língua e na hora você pensa, se eu fosse filho dos pais dele, eu seria igual. Quando eu olho para essas coisas da guerra, eu olho para esse povo que tem essa capacidade de tirar a vida de uma criança, isso, aquilo. Não é que eu concorde com isso, mas sabe o que eu faço? Eu olho e penso. Se eu fosse filho dos pais dele, tivesse os avós que eles tiveram, tivesse os bisavós que eles tiveram, tivesse os tataravós que eles tiveram, que sempre viveram em zona de guerra e tudo aquilo, será que eu seria uma pessoa mansa? Será que eu teria só amor no meu coração? Então sabe o que eu faço? Eu olho e penso, se eu fosse filho dos pais dele, eu também seria aquele mesmo tipo de pessoa que ele está sendo agora para o universo. Então sabe o que eu faço? Eu deixo aquele lá de cima tomar conta das coisas, né? Porque eu sempre digo, se eu não dou conta de construir um barraco, vou querer bater boca com Deus?
Não. Aí tem gente que fala, ai, porque Deus podia acabar com tudo isso. Como assim acabar? Matar aquelas pessoas todas que estão lá? Deus é amor. Ele nos dá o direito do livre-arbítrio e a gente pode fazer o que a gente quiser. Então, todo caminho que a gente escolhe é o caminho escolhido por nós. Então, escolha melhor o seu caminho, tá bom? Ó, um beijo bem grande e a gente se vê daqui a 15 dias, tá? E não se esqueça, botei lá nos stories, se você quiser entrar no grupo do WhatsApp, na quinta-feira eu vou estar mandando um negócio bem legal, os áudios não são muito longos, né? E eu falo um pouquinho mais rápido, então você também pode acelerar, tá certo? E acredito sempre que às vezes a gente precisa escutar uma frase e aquela frase muda a nossa vida, tá bom, gente? Um beijo bem grande, um ótimo dia aí pra vocês ainda, né? E aqui eu já vou dormir porque já passou da minha hora e amanhã de manhã eu tenho personal. Ele acorda às 5 da manhã. Tá louco, gente? Pelo amor de Deus. 5 horas da manhã, aqui vai ser 9 horas da manhã. Eu tô bem, ele tá mal, né? Mas vai gostar de acordar cedo. Beijão, tá?